Vamos lá, então, pessoal, vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Claudinei, boa noite. Parabéns mais uma vez aí pelo aniversário. Felicidades. Obrigado, Lúcio. Obrigado. Claudinei, foi um jogo muito parecido com outros que aconteceram nesse quadrangular, com reviravoltas no placar, com muitas alternativas. Só que hoje a vitória veio, uma vitória até para coroar esse público e o esforço do time. O Londrina vem de 2 vitórias. Esse é um ponto importante porque o Londrina começou mal o quadrangular e termina bem para o jogo decisivo. Você acha que isso pode ser um ponto importante para o jogo mais importante aí na próxima rodada? Boa noite, Lúcio. Os jogos nossos têm sido assim, né? Porque a nossa equipe é uma equipe que não abre mão do jogo, a gente tenta jogar sempre, às vezes a gente não consegue, o adversário dificulta, mas a gente tenta sempre buscar os gols, né? A gente tem, acho que o melhor ataque do nosso grupo, deve ser o nosso. Sofrendo alguns gols que a gente não costumava sofrer, mas faz parte do processo, são jogos abertos, todo mundo precisando ganhar. E a gente oscilou num momento muito ruim, né? Que foi o início do quadrangular, não é bom, né? Você iniciar mal o quadrangular, como a gente iniciou com 2 jogos em casa e só 1 ponto conquistado. A derrota para eles lá, fora de casa. Só que eu falei isso do quadrangular para os jogadores, eram 3 confrontos diretos, 3 mata-mata, né? Então a gente fez 4 pontos contra o Ipiranga, a gente perdeu a Ferroviária, ganhou aqui, devolvemos o placar para eles. E se a gente conseguir devolver o placar para o Atlético, a gente está classificado, né? Tem um jogo difícil, muito difícil, eles perderam, acho que, só uma vez lá esse ano, pro São Bernardo, né? Que eles foram até goleados, mas é difícil eles perderem lá, o jogo é difícil. Mas a gente está numa crescente, eu acho que o nível de confiança aumenta dos atletas, né? A gente tem aí, já de antemão, a ausência do Tauan confirmada, a gente vai ter que buscar as melhores soluções. Mas estou muito feliz pelo que os jogadores têm entregue aí, pelo que a gente conseguiu resgatar do torcedor, da confiança do torcedor, do carinho do torcedor com a equipe, né? Nos incentivaram o tempo todo, a gente teve momentos ruins na partida, tivemos, né? Sofremos um pouquinho em alguns momentos, mas o torcedor não abandonou a equipe em nenhum momento, né? Acho que a gente pode até dizer que a torcida carregou o time no colo hoje, aí foi muito maravilhoso o comportamento deles. E a gente, no final do jogo, os jogadores reconheceram, foram lá não só na organizada, mas deram a volta no estádio reconhecendo, né, a ajuda de todos. Agora é ter o pé no chão, né? A gente entender que a gente não conquistou nada, a gente nadou pra caramba, mas não chegamos no objetivo ainda. E temos, né, 2 hipóteses de classificação, uma vitória simples ou um empate, desde que o outro jogo empate também, né? Nós estamos classificados. Mas vamos buscar fazer a nossa parte. É muito feliz, cara, assim, o que os caras estão entregando, o que eles estão fazendo, a gente está satisfeito pra caramba com o trabalho, chegar na última rodada dependendo só da gente, a gente sabe que não é fácil, até pela maneira como a gente começou. E vamos buscar, cara, vamos trabalhar bem a semana, vamos nos capacitar para fazer um grande jogo lá, estudar bastante o adversário, estudar o que a gente errou no jogo que fizemos contra ele lá na competição, lá nos 19 jogos iniciais da primeira fase, para a gente entender o que a gente pode melhorar para tentar vencê-los. Tudo bem, Claudinei? Boa noite, parabéns pela vitória e também Obrigado. pelo aniversário. O que mudou internamente no Londrina, dentro de uma conversa sua com a direção, de um primeiro turno em 9 pontos, apenas 1 conquistado, e num segundo turno com 100% de aproveitamento, diante de tudo que o Londrina tem apresentado nesses jogos, um bom combate, um time que não se entrega do início ao fim da partida? Então, Rafa, assim, basicamente não mudou nada, assim, né? A gente fez jogos, como a gente poderia ter, às vezes até perdido um jogo desse, que a gente teve volume, atacou, criou chance, teve bola, né? A nossa bola ficou pererecando dentro do gol, não entrou, e o escanteio deles, a bola bateu no nosso jogador, entrou, a gente fez um gol contra. Então, assim, a gente fez, como eu falei anteriormente, os jogos que a gente só fez 1 ponto, foram jogos que a gente podia ter vencido, perdido ou empatado, foram jogos abertos, como a gente vem fazendo, como foi o Ipiranga, né? Talvez o Ipiranga a gente controlou mais o jogo, por ser um jogo fora de casa, um campo diferente ali, e hoje, mais uma vez, um jogo aberto, né? Então, assim, não mudou nada, mudaram os resultados, né? A entrega dos jogadores foi a mesma, eu sempre frisei isso, mesmo nas derrotas a gente teve equilíbrio de entender que os caras estavam se entregando, não tinha displicência, não tinha má vontade. Só que agora as coisas estão acontecendo de uma maneira mais favorável para a gente, né? Os detalhes do jogo estão nos favorecendo. Até a gente frisar, no momento que a gente vem de 2 vitórias, a gente frisar que a gente teve, eu não sei se vocês foram comunicados disso, mas nós tivemos 2 expulsões de atletas nossos que foram reconhecidos pela CBF como erros, tá? Tanto a expulsão do Maurício, a CBF reconheceu que não era lance para 2º amarelo, não tinha necessidade de dar o 2º amarelo para o Maurício. Ficamos lá com 1 a menos, sofremos o gol de empate. E o lance do Iago aqui, a CBF reconheceu que era amarelo para o Iago e vermelho para o jogador do Ipiranga, né? E aí também a gente poderia ficar um bom tempo aí no jogo com um jogador a mais, talvez o resultado fosse outro. Mas aqui ninguém ficou lamentando, ninguém criticou o árbitro, acho que todo mundo acerta, todo mundo erra, ninguém está aqui para desqualificar a competição, desqualificar árbitro nenhum.
até porque os árbitros capitais desses jogos são muito bons. E só para a gente frisar isso, a gente teve esse prejuízo também nesses 2 jogos aí, que talvez pudessem ter nos dado alguns pontos a mais. Mas é trabalhar, cara, é confiar nesses caras aí. Eu falei antes do jogo lá do Ipiranga, eu falei para eles que, independente do que acontecesse aqui, poderia ser um jogo que nos deixasse numa situação muito difícil, mas independente do que acontecesse, eles tinham todo o crédito comigo. E eu falei para eles, a gente vai subir, mas se não subir, eu quero que vocês saibam o quanto que eu acredito em vocês, que eu agradeço a vocês por cada dia de treino, por cada dia que vocês se entregam aqui no trabalho. E hoje, na palestra, eu falei para eles que eles tinham que jogar como treino. Isso é o que eles fazem no treino todo dia, cara, todo dia. Se fizer um treino de 4 contra 4, 2 contra 2, 7 contra 7, treino alemão, o que você propuser para eles, eles fazem nessa intensidade aí, todo dia. Isso aí eles fazem todo dia. Vocês não podem assistir todo dia, o torcedor não pode assistir. Mas só para vocês terem a certeza que a gente está perto de uma reta final e que a gente vai conquistar o objetivo, se Deus nos abençoar. Mas se não acontecer, não foi falta de empenho de ninguém aqui. Os caras são muito comprometidos e eu acredito muito que a gente vai conquistar esse acesso. Claudinei, boa noite. Feliz aniversário. Obrigado. Bom, o Londrina tem um ataque altamente positivo, né, cara? 3 gols em quase todos os jogos, mas também tem uma defesa que sofre muito. Claro que o cenário hoje é um cenário de parabéns, porque chega a última rodada com possibilidade clara de acesso. Você tem uma semana para trabalhar contra um adversário que em casa também pode conquistar o seu acesso. O que fazer? Cara, trabalhar como a gente trabalhou a semana passada, a gente corrigiu bastante o sistema defensivo, essa semana também. Eu acho que a gente melhorou muito defensivamente, depois de a gente ter tomado os gols hoje. O gol do primeiro gol a gente tem que dar uma olhada no que aconteceu naquele cruzamento ali, eu tenho que olhar com calma depois. O gol de escanteio ali foi... A gente deu um passo antes da bola partir, a gente não pode sair antes, a gente tem que manter o posicionamento. Enfim, a gente também vai dar uma olhada com calma para não ser injusto com ninguém. E foram erros que acontecem, mas como eu te falo, nossos erros têm custado caro, né? A gente controlou bem o jogo, o Gabriel tinha feito, acho que 2 ou 3 defesas de chute de fora da área e uma cabeçada que foi mais perigosa. Mas a gente controlou bem o jogo. Então, assim, eu acho que em termos de compactação, a equipe evoluiu muito nesses 2 últimos jogos. A equipe tem jogado ali em 35 metros, 30 metros, que é o que a gente pede sempre. Isso se perdeu em algum momento aí no jogo, principalmente no jogo do Atlético. Se perdeu muito o jogo em casa contra o Atlético, e aí chamou a nossa atenção, a gente procurou fazer as correções. Contra o Ipiranga também, a gente sofreu um pouquinho com isso. Então, a gente melhorou, evoluiu, sofremos 2 gols aí, né? Mas não, se a gente todo jogo fizer 3, sofrer 2, a gente vai ganhar todo jogo. É que eu sinceramente, eu prefiro ganhar de 1-0 do que 3-2. Eu acho que a nossa defesa tem que performar sempre, tem que evitar sofrer os gols, porque nem sempre você vai fazer 3 gols. Eu falava isso anteriormente, né? Até para vocês em coletivas. Se a gente tomar 2 gols todo jogo, é difícil ganhar todos os jogos tomando 2 gols, né? Nem sempre a gente vai fazer 3, graças a Deus conseguimos hoje. E agora essa semana aí a gente focar nos detalhes, focar em recuperar esses caras, eles correram muito aí no jogo. Terça-feira voltar com um espírito renovado, com toda a humildade do mundo, entender que, como eu falei para eles lá depois do Ipiranga também, e vou voltar a falar na representação, não falei hoje, cuidado com o elogio fácil agora, cuidado com, né, porque quando a gente está mal, a gente não abre internet, a gente não abre Instagram, a gente não abre nada, eu não tenho Instagram, mas quem tem, né, eu não procuro saber, eu não quero ver nada, não quero ler nada. E aí quando o cara está bem, ele começa, pô, os caras estão falando bem de mim, estão me elogiando e tal, e esse elogio fácil aí, esse momento de empolgação pode ser perigoso. Então, o mesmo time que fez 1 ponto, como foi falado, em 3 jogos, fez 6 em 2 agora, e se Deus quiser vamos fazer 9 em 3 e vamos conquistar o acesso. Boa noite, Claudinei. Baita presente de aniversário, né? Até porque o Londrina não tinha conseguido ainda vencer em casa. Então, conseguiu sua primeira vitória diante de um torcedor que apoiou os 90 minutos. Queria saber de ti qual que foi o papo no vestiário antes dessa partida, essa preparação, e o que os jogadores conseguiram fazer dessa conversa. O Londrina fez 3 gols, mas não foram 3 gols na sorte, foram 3 gols de jogadas bem trabalhadas que o Londrina conseguiu criar. Então, diante dessas conversas, o que você sente que os jogadores tiraram desses treinamentos, dessas conversas, e o que ainda precisa melhorar para esse jogo contra o Atlético, que agora sim é a final, é o jogo que falta? Então, acho que o que a gente melhorou, assim, a gente procurou fazer com que todos evoluíssem, né? Quando eu falei com os atletas, uma das minhas primeiras conversas com eles, eu falei, se eu sair daqui, quando eu for embora daqui, o dia que eu for, o dia que algum deles sair, que ele falar, pô, eu trabalhei com o Claudinei, eu melhorei isso, eu melhorei aquilo, eu melhorei um pouquinho que a gente melhora de cada um, eu acho que o meu trabalho está sendo bem feito. A gente tem visto uma evolução muito grande, né, de vários atletas. O Longini está voltando a jogar o seu melhor futebol, já não é de hoje, né, não é porque ganhou hoje, porque ele fez 2 gols, já vem desde o Caxias colaborando, fez um gol de cabeça quando o Caxias pisou na área. Tem sido um cara muito importante, né, às vezes a gente tira em algum momento pelo desgaste normal, pelo que ele está correndo. Então, isso a gente está falando do Longini, mas serve para todos. A gente está procurando trabalhar todos, né, fazer as correções durante a semana, conversar, corrigir, estudar muitos adversários. Esses 2 jogos, esse mata-mata, essa fase
com jogos de volta, para o treinador é tranquilo, é bom, porque você faz o quê? Você vai jogar outra Ferroviária, você pega o último jogo da Ferroviária, você faz o compilado do jogo, mostra para eles, ó, a gente foi bem aqui, a gente foi mal aqui. Eles levaram vantagem aqui, a gente levou vantagem aqui. Então você trabalha em cima do jogo do primeiro turno. A gente contra o Ipiranga, então, que foi uma semana para outra, foi muito nítido para a gente isso. Contra o Atlético tem um intervalo maior, mas a gente vai analisar também o que a gente fez de bom e de ruim, tanto no jogo aqui, quanto no jogo contra eles lá. Então a gente vai focar no Atlético, não precisa se preocupar em Atlético contra Ipiranga, Atlético contra Londrina, como é que foi? Vamos focar nisso, vamos trabalhar, corrigir. Né? E o papo no vestiário é sempre de muito apoio a eles, muito incentivo, não tem muito que... Né, além da parte tática que a gente trabalha e mostra na palestra, é só que eles entrem tranquilos para jogar, porque a gente confia muito neles. Boa noite, professor. Parabéns mais uma vez. Obrigado, meu amigo. O quão importante tem sido esse banco de reservas para o Londrina no jogo contra o Ipiranga? Entraram jogadores no segundo tempo e mudaram a situação do jogo, e hoje também entraram muito bem, então, o próprio Gustavo, o Henrique, o Everton Moraes. O quanto esse banco tem sido suplente para o Londrina, e também a qualidade de você estar com todo o elenco disponível. E você já deu um pitaco, mas eu queria também perguntar sobre esse grande momento do Rafa Longini, acho que o melhor momento dele com a camisa do Londrina. Então, com relação ao banco, não é só o banco, não é só quem entra, eu também acabei de falar ali para eles no vestiário ali. Quando eu falo para eles assim, joguem como treinam, é porque o nosso treino é muito bom, cara. E o treino é muito bom porque os caras que não jogam elevam o nível do treino lá em cima, cara. Os caras que não estão jogando, eles não vão nem no banco. Nós temos 3 jogadores da base treinando com a gente, né? 4 com o goleiro, que sempre... Agora está indo o Isaac mais treinando com a gente, mas às vezes reveza. A gente tem o Carlão, o Daniel Bolt e o Caio treinando com a gente. Os meninos, poxa, ajuda. Até eles estão ajudando muito no treino, né? Que vem na base. Então, todo mundo treina com vontade. Então, qualifica o treino. Se a gente tiver um treino, quem não está jogando não estiver nem aí, o treino fica mole, o cara não evolui, não tem competitividade. Então, essa semana, por exemplo, voltou o Henrique. O cara está treinando ali, poxa, o Henrique era o titular, vinha de jogo que fez 2 gols, né? Fez 2 gols e machucou. Pô, o Henrique está ali para entrar. O Caio, pô, vou fazer o meu melhor para jogar, que tem o Henrique aqui no meu lugar. O Daniel Amorim tem o Everton, que fez, né? Eu acho que um gol a menos que ele só na competição, se não me engano. Né? E o Ingro fez um bom jogo lá, o Chaponã fez um bom jogo. Então está todo mundo ativo. Todo mundo sabe, pô, se eu der brecha, o cara entrar bem, daqui a pouco eu saio. Então, acho que é isso que a gente tem que ter, essa competitividade, essa entrega de todos, né? Todo mundo. Até citar um cara aí que é o Danielzinho. Cara, o Danielzinho tem tido poucas oportunidades, hoje não ficou no banco, lá viajou, não entrou. Mas é um menino que a gente vê muita qualidade, é um menino que tem muito potencial, tem treinado muito bem. Só que, infelizmente, o França também tem sido decisivo quando entra, então a gente não, às vezes não dá para levar 3 meses para o jogo. Né? O jogo passado a gente tinha dificuldade nas extremas e talvez fosse entrar com o Beirada, a gente precisou, era uma troca, mas a gente precisou fazer o João Maísto ali de zagueiro, porque eles colocaram 2 atacantes, mas assim, é esses caras que às vezes não jogam, que qualificam o treino, entendeu? O cara marcar o Danielzinho no treino é difícil, o Danielzinho tem habilidade, ele finaliza bem. Né? Eu acho que é um conjunto, é todo mundo ajudando. Nós trouxemos o Igor Vias, um goleiro aí do Água Santa, que foi vice-campeão paulista ano passado, jogou Série B ano passado, fez um paulista no Água Santa, ele chegou aqui, o Gabriel tá jogando, cara. O Diego Gabriel tinha falhado no gol aqui, a hora que a gente faz o gol do 2-1, ele vai lá correr, abraçar o Gabriel. Então essas coisas assim, cara, pra mim, isso aí não tem preço, cara, não tem preço. Essa unidão deles, a hora que a gente faz o gol, todo mundo indo comemorar, né? Se você pegar a comemoração do nosso gol, é a coisa mais linda, cara. Então, isso aí mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está construindo um grupo vencedor, um grupo de amigos, né? Que os caras se gostam. Pode estar um outro bravo com o Claudinei, pô, não joguei, o Claudinei não me põe, faz parte. Mas eles sabem que não tem maldade, não tem sacanagem, a gente está procurando agir com a nossa régua, né? Com a nossa honestidade, com o que a gente acha que é melhor. Boa noite, Claudinei. Parabéns 2 vezes pelo aniversário e pela vitória. Obrigado. Enquanto um grupo já tem 2 classificados, Londrina está tudo embolado. Você se imaginava chegar nesse cenário, chegar na última rodada, com os 4 times com chance de acesso? Eu sonhava em chegar classificado já na última rodada. Ir lá para São João del Rei só para ver se ia ser campeão ou do grupo, aí para a final, ou se ia só subir. Mas as coisas são como tem que ser, né, cara? O pessoal fala que Londrina é sempre sofrido, né? Quem soube falar de Londrina, vocês conhecem muito mais Londrina que eu, o torcedor conhece muito mais do que eu. Mas eu me pauto muito pelo Chimbica, inclusive aniversário do Chimbica, nosso roupeiro hoje também, né? Dá um feliz aniversário para ele. Nós temos aí, não no mesmo ano, mas no mesmo dia, bom para ele, né? Que ele é bem mais novo. Mas a gente, essa questão de estar classificado, eu gostaria de estar, mas a gente vai ter que lutar até o final. Se o Londrina está na dificuldade, vai na dificuldade, vamos na dificuldade, vamos brigar, vamos lutar. Né? E que bom que o grupo está embolado, que vale o jogo, vale. Né? Duro se sair daqui para São João e fazer um jogo que não vale nada. Né? Então o jogo continua sendo um jogo que vale muito. E vamos brigar por esse acesso, cara. Eu acho que a gente, do nosso grupo, éramos o que tinha a pior classificação. Né? Vencemos o Ipiranga fora, que é um time que só tinha perdido uma vez em casa.
Fizemos 5 gols na Ferroviária, que era uma das melhores defesas do campeonato, ainda não é ainda, deve ser ainda. Né? Também a gente perdeu pouco, vencemos a Ferroviária, que eu acho que tinha 3 derrotas no campeonato, ou 2. Então a gente tem que fazer acontecer. Vamos tentar fazer de novo acontecer, fazer o difícil acontecer, que não é impossível, é difícil, mas não é impossível, e buscar o nosso acesso. Aí não importa como, se a gente empatar o jogo, empatar está ótimo também, o importante agora é subir. Agora, se a gente puder vencer e subir, disputar o título, melhor ainda. Claudinei, tudo bem? Boa noite. Parabéns também, mais uma vez, pelo aniversário, Obrigado. pela vitória. No caso do Londrina, entre sem emoção e com emoção, é com muita emoção e até o fim, né, Claudinei? E chegar nesse último jogo desse jeito, pode ser um pouco disso que o time mostrou no campeonato inteiro até agora? Cara, a gente projeta, pelo que a gente viu das duas equipes, né, do Londrina e do Atlético, vai ser um jogo muito pegado, né, de muita disputa, né, por cada palmo do campo. Lá o campo aparenta ser um pouquinho mais estreito, um jogo muito pegado, e a gente também não foge desse tipo de jogo. Né, a gente lamenta até por essa questão da característica da ausência do Tauan, que é um cara de imposição física ali no meio que a gente tem. A gente vai achar a melhor solução, aí tem Martan, tem Cacho, tem Samuel, o próprio Riquelme, a gente tem alguns jogadores que podem fazer essa função ali. Então a gente trabalha a semana, identificar quem que é o melhor para fazer essa função, organizar a equipe e ir lá e buscar a vitória, né? Batalhar o tempo todo. Uma coisa eles já mostraram, eles não param de correr, né? A gente fala e eles botam em prática isso aí. Então a gente vai correr até o último segundo, até a última gota de suor e fazer de tudo para a gente trazer esse acesso aí que o torcedor, né? O clube, o torcedor e a cidade tanto merece, né? A gente tem visto aí equipes como Novo Horizontino e Mirassol, cidades com 40 mil habitantes, aí 38 mil habitantes, brigando para estar na Série A, né? Não pode Londrina, uma cidade desse tamanho aqui, tá na Série C. A gente tem que brigar para colocar o Londrina de MS, tá? Claudinei, boa noite, parabéns pela vitória, parabéns também pelo seu aniversário. Queria perguntar, puxar esse gancho por parte do torcedor. E, inclusive, foi o 12º jogador aqui hoje e, principalmente, ajudou muito na chegada do time, apoiou o tempo todo e esteve aí com essa vitória, sai feliz da vida com essa vitória. Eu queria saber qual a importância, na sua opinião, dessa torcida lotar o estádio e fazer isso mais vezes. Cara, a importância do torcedor é total, né? Mas eu não sou injusto com aqueles 600 que vinham no começo, não, cara. Acho que, assim, desde que eu cheguei aqui, todo mundo que veio sempre apoiou. Depende de serem 600, 1.800, 12 mil, 15 mil, 10 mil. Quem veio sempre apoiou, sabe? Eu falei isso também na palestra hoje, eu falo pra caramba antes do jogo. Eu falei para eles, não importa quantos vão estar lá, a gente acha que vai ter um bom público, mas a gente nunca foi vaiado, cara. A gente nunca foi vaiado dentro de casa. Teve momentos de reclamar de um outro jogador numa falha, né? Pegar no pé do jogador, acontece, faz parte, mas assim, a gente nunca foi vaiado. A gente não teve tantos bons resultados em casa. A gente pode ser vaiado no empate, numa derrota, mas eu acho que eles sempre entenderam, né? Sempre se sentiram representados por esses atletas aí. Eles entram em campo, eles dão a vida em campo. E a torcida é fundamental, cara. A recepção foi muito boa, eles receberam a gente aqui, né? Antes do jogo, foi muito bacana esse reconhecimento, né? A gente vinha tropeçando em casa, eles tinham tudo para, mas agora vamos esperar o jogo em casa, ver se vai dar ou não vai. Eles vieram, apostaram, né? Apostaram e ganharam, né? Junto com a gente. E a gente espera conquistar isso aí e manter isso aí, né? Que foi fidelizar esse torcedor. A gente consiga o acesso e chega ano que vem, no primeiro jogo do estadual, a gente tem aí 10 mil, 12 mil. No segundo jogo em casa, a mesma coisa. Que a gente possa trazer o torcedor de volta. Uma cidade desse tamanho aqui tem que estar... A gente fala, o estádio do Café é grande, né? O estádio do Café não é tão grande pelo tamanho da cidade. Agora a gente tem que mostrar um futebol e uma entrega que faça o torcedor vir e lotar o café. Torcida, público, população para lotar o café, a gente tem, em qualquer momento, desde que a gente esteja fazendo por merecer. Então a gente tem que fazer por merecer, trazer o torcedor, não é transferir para o torcedor. Não vem ninguém, porque às vezes o que a gente está apresentando não valia a pena, né? Não vai fazer um show do Roberto Carlos, vai lotar o Moringão. Se fizer um show do Claudinei, não vai ninguém assistir. Né? Então a gente tem que ter um espetáculo bom, que é para o torcedor comparecer e se sentir representado em campo. Claudinei, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória, pelo aniversário também. E queria perguntar, já projetando o próximo jogo contra o Atlético. Hoje o Londrina contou com o apoio da torcida para conseguir essa vitória e no próximo jogo vai enfrentar uma torcida que também está na expectativa do acesso. Mais do que as jogadas, como preparar o mental dos jogadores para enfrentar essa decisão aí na próxima rodada? Nós já jogamos lá, né? Assim, estava bem lotado o dia que a gente jogou. É um estádio acanhado, cabe acho que 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, não sei. Eles vão lotar o estádio com certeza. E a gente nós já os enfrentamos lá uma vez. E poderíamos ter saído com empate. Foi um detalhezinho, tomamos um gol no final ali, porque a gente estava tão bem no jogo que a gente abriu mão até de ficar segurando o resultado para tentar a vitória, que também é uma característica nossa, né, da nossa equipe, e acabamos sofrendo gol ali no final, uma bobeira. Poderíamos ter ganho. Então, acho assim,
Se o torcedor entrasse em campo, a gente ganhava de 5-0 hoje o jogo. A gente ia lá precisando de um empate só. Né? O torcedor torce, mas a gente que joga. Então, dentro do campo foram 11 contra 11. Hoje eles tinham poucos torcedores. A gente tinha aí, não sei, 12, não sei qual foi o público, 12 mil, não sei quantos tinha presente aí. Quanto? 9.500 pagantes? Total? 10 mil pessoas que seja, enfim. A gente teve dificuldade para ganhar, né? Então eles não vão conseguir entrar em campo e jogar. Então os cuidados a direção do clube vai tomar, de ter uma boa arbitragem, né? Buscar, como a gente teve o Wilton Pereira Sampaio apitando um jogo aqui para 10 mil pessoas no nosso campo, a gente tem que ter um hábito bom, a gente vai brigar por isso, a diretoria vai se mobilizar para trazer acho que até pela falta de importância dos outros jogos, a outra chave, né? Tem 2 jogos que valem, os outros 2 já estão definidos, né? Quem subiu. Então, acho que a gente tem tudo para ter 2 bons árbitros apitando e que não precisa nos ajudar, não. O que o Wilton fez aí, apitar bem o jogo e que a gente decide em campo. Vai se decidir em campo. Não adianta que o torcedor não pode entrar e botar a bola para dentro do gol. E a gente vai ter que ter essa convicção e essa coragem de jogar lá contra tudo e contra todos. Obrigado. Cara, a ansiedade não é ruim. Tá? A ansiedade, se entrar sem ansiedade no jogo é que é ruim, porque aí você entra com o nível de concentração lá embaixo. A ansiedade em excesso. Né? Então a gente vai controlar, que a gente falou. Tem ansiedade na medida certa, né? Tá focado, tá preocupado em não tomar gol, tá com sentido de urgência o tempo todo, mas que essa ansiedade não tire as nossas melhores decisões em campo. Então é ter calma, né? Tirar um pouquinho o foco do jogo. O jogo é só sábado, então a gente terça-feira está falando do jogo de sábado. Né? Já falamos hoje, vai ter comentário, ganhamos o jogo, a gente sabe o que precisa. A terça, quarta, vamos trabalhar. Quando chegar lá, sexta-feira, a gente vai fazer um treino lá em BH, a gente começa a juntar, sexta-noite a gente passa o vídeo do adversário, vai devagarzinho entrando no jogo. A gente quer entrar no jogo de sábado já agora, que senão realmente a semana fica desgastante com essa ansiedade. Parece que a semana vai durar 15 dias. Então é ter calma, né, conversar, ter foco. A gente, graças a Deus, tem um pouco de experiência com essa questão de jogos decisivos ao longo da carreira. E muitos jogadores aqui já têm, alguns já têm, outros não, mas usar esses atletas mais experientes também para acalmarem todo mundo. Você vê que eles têm feito a diferença nos últimos jogos aí, atletas mais experientes que colaboram com a gente aí também no dia a dia. Mas eu acho que a gente tem um grupo aí que está conquistando, né? Nós estamos, assim, o sentido, você ter a sensação do merecimento, sabe, cara? Isso aí, uma coisa fantástica, você falar, a gente merece pra caramba subir. Então, esse sentimento de merecimento que esses caras têm, que eles devem estar tendo, que eu tenho, né? Eu tenho plena convicção que a gente merece pra caramba, que podem ter treinado igual a gente, mas mais do que a gente ninguém treinou, mais do que a gente ninguém botou o pé na bola, ninguém mais se dedicou que a gente, ninguém correu mais até o final do jogo do que a gente, ninguém nunca desistiu do jogo que nem a gente. Então, assim, eu falta falar, tirando o jogo do Remo lá, que foi um ponto fora da curva, todos os outros jogos do Londrina a gente lutou até o final e esperamos fazer a mesma coisa e voltarmos felizes lá de São João del Rei. Parabéns, professor, pelo aniversário. Obrigado, boa noite.